Bom, nem sei mais o que falar, vocês falaram coisas tão boas aí. E, bom, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, porque eu só consigo falar compartilhando a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Cláudia Cabral e hoje eu estou atuando como especialista em UX Design na Samsung. E eu também coordeno o curso de UX UI da EBAC, né? Bom, esse é quem sou. E aí eu gosto muito de mostrar assim quem sou eu fora do trabalho, assim, porque a gente não é só trabalho, né? Então, como vocês já viram aqui, eu tenho um filho de 5 anos, né? Acabou de fazer, o nome dele é Nicola, ele veio aqui falar oi, acabou de chegar. Eu sou casada, né? Eu moro em Atibaia, não moro em São Paulo. Eu adoro a cidade de Atibaia. E eu tenho 2 cachorros que vocês estão vendo aí. É a Maia e o Trovão, e que vocês devem estar ouvindo também, né? Eu faço muitas palestras, eu faço yoga. E eu coloquei esse vídeo aqui na esquerda, aqui do lado, para falar que eu uso um pouco das minhas competências como UX designer com meu filho, né? Que a gente fica prototipando brinquedo, a gente fica... aqui a gente prototipou um arco e flecha com os galhos que a gente tem aqui da minha casa, que eu moro numa casa com um quintal grande. Então, assim, eu gosto muito de mostrar um pouco quem eu sou, assim, porque antes de falar um pouco de carreira, né? Porque eu também eu sou mãe e sou uma pessoa uma pessoa 100% também fora do trabalho, né? Continuando aqui. Aí as meninas já trouxeram um pouco dos dados do mercado de UX Design do Brasil, da pesquisa Panorama em UX de 2020, mas eu vou trazer algumas coisas que talvez ficaram de fora, né? A gente repara que a gente está tendo uma alta de salários, né? No mercado em si, aqui não é comparando masculino e feminino, né? Ou gênero ou alguma coisa assim. A gente vê que da pesquisa passada para essa existiu uma alta uma alta de ganho salarial, né? As formas de contratação continuam praticamente as mesmas, mais CLT. Geralmente as pessoas trabalham mais em empresas e startups, né, do que agências e consultorias de UX ou como freelancer. E aqui a pesquisa que já trouxeram, né, de gênero, né? Então a gente vê que em 2016 era 55%, 45% eram mulheres, né? Essa taxa diminuiu um pouco durante os anos e agora está voltando a aumentar, né? O que é um bom sinal, assim, mesmo que um recorte menor, assim, né? A gente tem um pouco menos de espaço, né? Ela começou, assim, o ano passado começou a aumentar de novo. Idade, aí eu quis começar a dividir aqui entre gêneros, né? Então a gente percebe que as pessoas que estão mais ali dentro do mercado de trabalho estão ali até os 35 anos, né? Eu já passei dos 35, eu estou com 37, mas estão ali dentro os 35 anos. E é interessante você ver que quando você vai saindo dessas faixas de 35 anos, começa a ter uma predominância maior de homens, né? Quando você vai ficando mais velho, os homens começam a ocupar também esses espaços, né? E por raças eu também trouxe um recorte aqui entre masculino e feminino, né? Então você começa a ver também que é interessante, você tem mais ou menos um balanceamento aí quando a pessoa é branca, mas quando vai para as outras raças, né? Você começa a ver que começa a ter uma predominância aí de homens também, uma tendência a ter uma predominância de homens, né? Eu achei isso bastante interessante. É um dado bastante interessante para a gente entender um pouco desse mercado, né? Educação formal,
a mesma coisa, né? Então, as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, por exemplo, olhando para superior incompleto, a gente começa a ver que tem mais homens do que mulheres, né? Que tem superior completo, né? Ou ensino médio, né? Tem mais homens do que mulheres, né? E superior completo, pós-graduação é o mesmo, né? E mestrado e doutorado estão ali no mesmo patamar, mais ou menos. E aí chega a questão dos filhos, né? Que já foi tocado aqui, né? A maioria dos profissionais não tem filhos, né? Mas quando tem, geralmente são homens que têm, né? Então, se você vê uma maioria de homens que tem um filho e vai aumentando, né, essa maioria conforme tem mais filhos, né? O que prova que o nosso mercado também tem aquela tendência, né, de ter essa barreira, né, com mães que nem as meninas já falaram, né? E o perfil profissional, né, que a gente vê também que as mulheres também elas são mais predominantes como analistas do que como liderança, né? Então você vê uma predominância maior aí numa distribuição de mercado, né? Em uma distribuição de carreiras, assim, geralmente as mulheres são mais analistas e a gente tem um número de mulheres consideráveis, mas mais liderança em design também de homens, né? E aí eu queria falar um pouco também sobre a minha carreira, né? A minha experiência como designer, né? Bom, aqui eu fiz um gráfico assim rapidinho para mostrar para vocês todos esses anos de carreira, né? Eu fiz uma graduação em fotografia e eu comecei a trabalhar como assistente de fotografia num estúdio, né? E aí eu desisti da fotografia, né? Eu queria mudar, não tinha gostado muito do mercado e fui fazer jornalismo. E aí com a graduação em jornalismo eu consegui, né, a atuar como jornalista, né, tendo um estágio, depois passando para assistente de relações públicas no órgão de turismo da África do Sul. Eu passei lá 3 anos e foi uma experiência muito legal, assim, porque estava quase eu fiquei lá até 2010, em 2010 ia ter a Copa do Mundo na África do Sul, e como a gente representava o turismo, né, da África do Sul, a gente fez bastante coletiva de imprensa, viagem de jornalista para a África do Sul, então foi uma experiência bastante legal, né? E aí eu entrei na IBM, né, em 2010, como analista de marketing e comunicação. E vocês podem ver que eu passei 5 anos nessa mesma carreira, né? Na mesma posição, sem conseguir ir para cima e para baixo, fazendo a mesma coisa, né? Eu era analista de comunicação, de marketing e comunicação interna, né? Assim, eu atribuo muito isso ao que, de fato, eu não tinha me encontrado ainda com o que eu queria fazer, né? Eu depois que eu tive lá para os 3 anos, né, que eu estava como analista de marketing, eu falei assim, eu estava cansada, não era aquilo, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como seguir, eu não conseguia ir para frente, porque eu não estava gostando do que eu estava fazendo mais, né? Ao mesmo tempo, eu já estava numa empresa muito boa, que era a IBM, eu não queria sair da IBM, e eu também já tinha tido filho, já tinha tido Nicola, e eu não podia ganhar menos, né? Eu não podia ter uma queda no meu rendimento, né? E eu não queria sair da empresa. E aí foi que lá dentro da IBM eu comecei a descobrir o UX Design, porque em 2013 eles lançaram, né? Eles fizeram, a IBM Global fez um time de design, de UX Design, e começou a descer esse conhecimento em vários cursos de IBM Design Thinking, vários cursos de UX para os outros países, né? E aí eu comecei a estudar muito, assim, muito sobre isso e comecei a achar muito legal. Só que eu tinha um problema, né? Eu não podia ganhar menos, né? Eu não podia sair, eu não podia abandonar. Eu queria transitar. Eu me apaixonei pelo UX, eu queria mudar, eu queria trabalhar como UX designer, mas eu não podia começar do zero, eu não podia ganhar menos, não dava, entendeu? Porque tinha o rendimento do meu marido,
mas a gente só conseguia sustentar a casa com os dois juntos, né? Então, assim, eu não podia, né? E aí eu ficava pensando como que eu vou fazer para fazer isso, né? Como que eu vou fazer para mudar de carreira, para começar a fazer alguma coisa que eu goste, né? De verdade, assim, uma coisa que eu me encontrei, sem perder o meu salário, né? Porque eu não podia descer de cargo, né? Também dentro da mesma empresa, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar muito, 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 muito e colocar esse conhecimento em prática. E eu tive muita sorte, né, de ter pessoas, lideranças em cima de mim, né, que me deram bastante apoio. Então, a gente fazia... Eu fui fazer parte de um time de inovação que ficava lá dentro do departamento que eu trabalhava na IBM. E já fui como UX designer, assim, mas não um UX designer júnior, assim, mais tipo para aprender como que é trabalhar. E comecei a fazer projeto, né? E comecei a construir um portfólio mínimo, né? E aí eu mudei de área da IBM, que a IBM é uma grande empresa, né? Com várias microempresas dentro. E quando eu mudei de área da IBM, eu voltei a ser escritora, porque eles digital content writer, né, redatora, né, a trabalhar com, com texto. Porque eles precisavam de um líder. Eu queria trocar para uma área que tivesse mais oportunidade em design. Eles tinham um time de design, mas eles não precisavam de um designer naquele momento, eles precisavam de um líder de redação. E aí eu falei assim, não, eu vou porque lá tem mais espaço para eu trabalhar, né? E mesmo que eu volte a fazer alguma coisa que eu não goste, né? Não estava gostando, eu posso, sei lá, tentar mudar, né? Lá dentro. E foi isso que aconteceu, né? Eu trabalhei ali uns 2 anos como com conteúdo ainda, né? Só que aí como eu era líder, eu já não escrevia mais, então eu trabalhava muito, muito, muito para conseguir fazer outros projetos e trazer outros projetos para o time, que era uma agência interna, né? De UX. E aí eu começava a mostrar e a divulgar e falar sobre esse valor do UX para o pessoal de lá, para convencer que eu podia mudar ali para o time de design, né? Que quem mandava nesse time era o pessoal dos Estados Unidos, né? E era uma mulher que estava nos Estados Unidos, e além dela ter, né, um pouco de preconceito assim com outras mulheres, né, ela também tinha preconceito em relação a brasileiro, a latino-americano. Então eu tive que fazer muito trabalho a mais para conseguir construir um portfólio para mostrar para ela que eu podia ir para o time de design, né? Mas quando eu consegui fazer isso, né, e você nota que eu continuei estudando, né? Eu montei um portfólio bem específico, assim, bem forte, assim, com produtos que eu já tinha feito, eu tinha trazido, né? Fui buscar negócios para agência interna dentro da IBM, né? Com o UX para poder montar um portfólio de UX para conseguir ser UX designer, né? Então, eu consegui montar um portfólio bem estruturado, assim, consegui ganhar uma entrevista com essa mulher que ficava lá nos Estados Unidos, né? E bem convencendo ela e falando bastante, e falando com meus diretores para tentar convencer ela. Ela me deu uma chance e ela viu meu portfólio e me aprovou, né? E me aprovou ainda como UX Senior. Então, eu passei a ser UX Senior no time. E atuei uns 10 meses e já comecei a ser a líder de design de UX, comecei a montar o time de UX daquela agência interna, porque na agência era uma agência interna que trabalhava com marketing, então os designers eram muito ligados a marketing. Não tinha UX, só tinha eu. Então eu comecei a montar esse time, né, de UX design aqui no Brasil. E por sorte, assim, um dos projetos que a gente pegou foi esse produto, né? E o IBM CDP, né? E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto de IBM CDP e eles gostaram muito da minha postura, do que eu estava trazendo, etc.
e em algum ano que eu estava trabalhando com o projeto, eles me nomearam design lead do projeto. E foi aí que eu tive uma experiência em liderar, em como liderar um produto, né? E aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Só que nesse meio tempo, né, eu mudei para Atibaia e eu trabalhava em São Paulo, né? E aí começou a ficar bastante cansativa a viagem, né, de ir voltar para São Paulo. Eu comecei a ter bem menos tempo com meu filho, né? Ele começou a ter a dar alguns problemas, né, na escola, problemas de relacionamento, etc., por sentir falta do tempo que a gente tinha quando eu morava em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo, né, que era muito mais perto. E aí eu falei assim, não, eu preciso mudar de novo, né, eu preciso sair de São Paulo, eu preciso trabalhar num lugar mais perto, né. E foi aí que eu vi uma vaga no LinkedIn na Samsung de UX Designer Senior, né? Era a vaga. E aí eu resolvi me inscrever para essa vaga, porque a Samsung fica aqui em Campinas, né? E aí, meia hora, 40 minutos da minha casa. Eu estava demorando 3 horas para chegar lá em São Paulo. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou me inscrever. Foi a única vaga que eu me inscrevi, na verdade. Eu vou me inscrever e talvez eles olhem meu currículo e falem, é muito acima do que eu estou precisando, mas assim, eu preciso tentar, entendeu? Sei lá. Vou lá e converso e falo, não, olha, tipo, eu tô disposta a dar um downgrade só para conseguir ter mais tempo, sabe? A conseguir fazer uma escolha mais assim, a conseguir sair da IBM, porque eu já estava há 10 anos lá, e conhecer uma empresa nova, né? Então, eu tô na Samsung faz 2 meses, vai fazer 3 meses. Foi muito legal, porque assim, eu me inscrevi para uma vaga de sênior, né? E aí eu fui para a entrevista, assim, achando que, sei lá, né? Aquela síndrome de impostora. Eu falei, putz, eu não sei se eu vou passar, assim, eu não sei se realmente essa minha experiência com o UX design que eu tive dentro da IBM é uma experiência relevante, porque, né, eu não tive uma experiência fora do mercado, né, fora da IBM, no resto do mercado, né. Será que realmente o que eu faço lá na IBM é realmente o que as pessoas procuram ali fora do mercado, né? Então, foi um processo bastante interessante, né? No final, eu fiz 2 entrevistas e fui contratada, assim. Foi um processo muito legal, assim, porque me inscrevi para uma só vaga, era a vaga que eu queria, porque era perto da minha casa, era uma empresa grande, eu queria ir para uma empresa grande, eu não queria ir para startup, porque eu acho que eu não tenho uma vida que cabe o ritmo de startup agora, né? Porque eu tenho um filho pequeno, então eu precisava ir para um lugar que tivesse aquelas 8 horas de trabalho e para conseguir voltar para casa e ficar com meu filho, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu aí na minha carreira, tipo, muito vai e vem, muitas mudanças assim, mas assim é onde cheguei, onde estou agora, e estou muito, muito contente assim com tudo isso, né? E aí, depois de contar toda essa história para vocês, eu separei aqui alguns tópicos importantes do que eu aprendi em todas essas transições, né? Em tudo isso, todas essas mudanças que eu fiz, né? A primeira é que as meninas já falaram, estuda muito, né? Estuda muito, muito sobre o UX, mas muito mesmo, assim. Leia muitos livros, leia muitos posts no Medium, faça cursos, se você puder, faz uma pós, um curso um pouco maior, se você puder, faz uma certificação, alguma coisa assim, que tenha um peso, né? Para o seu currículo, mas, cara, não para de estudar sobre UX, sobre o processo de UX, né? O que é isso? Como fazer isso, né? Assim, eu nunca parei de estudar, até hoje eu estudo muito, né? Sobre UX. O segundo você precisa colocar tudo aquilo que você estudou na prática, né? Não adianta ficar só na sua cabeça. Então, qualquer projeto que cair na sua mão é um projeto, é um redesign de uma página que parece super simples, cara. Tenta fazer um redesign dessa página,
seguindo o processo de UX, sabe? Seguindo aquilo que você aprendeu. Ah, eu vou fazer um banner de Facebook, cara, tenta colocar algum processo de UX lá dentro, porque foi assim que eu comecei a aprender, né? Se eu precisasse fazer uma apresentação, por exemplo, como designer, eu tentava colocar alguma coisa do processo de UX, de repente fazer uma pesquisa com as pessoas que iam ouvir essa apresentação, eu fazia testes das apresentações, eu colocava alguma coisa do processo de UX. Então, eu buscava mais projetos ainda fora do meu escopo de trabalho para conseguir colocar isso em prática. A outra dica que foi muito importante para mim é que eu tive uma mentora, né? Uma mentora muito boa. Eu não sabia nada de UX, né? É a Camila. E ela me ensinou muita coisa, assim, muita coisa, assim, dentro da IBM, né? Foi o que me ajudou muito a aprender mais sobre UX, no momento que eu não tinha grana para pagar curso, né? E a estudar, a dar indicação de livros, a saber como fazer os projetos. Para mim foi bastante importante, porque até ter dinheiro para conseguir pagar uma pós ou pagar um curso foi um crescimento de carreira aí maior, né? Para conseguir ter isso. Então, ter um mentor, uma mentora me ajudou muito, assim, muito mesmo. E eu sou uma pessoa assim que que agora estou nessa posição, e por ter tido uma mentora que me ajudou muito, eu também sou bastante aberta à mentoria. Então, se alguém precisar de mentoria, é só me contatar aí pelo LinkedIn e aí a gente combina. Outra coisa importante é que você monte um portfólio estruturado. Não adianta você nem que seja assim, 2 cases, sabe? Uma coisa super pequena, mas que você consiga mostrar tudo o que você sabe sobre o processo de UX, sabe? No meu primeiro portfólio que eu fiz, eu tinha 3 cases de UX, né? Bem estruturados, né? Bem escritos, né? E isso foi o suficiente para eu conseguir mudar de carreira sem mudar de empresa e sem ter queda de salário, né? A outra coisa que eu falo é conte com o seu chefe, né? Com a sua chefe ou com o seu chefe, assim. Eu sei que muita gente tem chefe ruim, mas tem muita gente que tem chefe legal, chefe bom. E eu tive muita sorte de ter muitos supervisoras e supervisores que foram muito bons comigo e acreditaram muito em mim, assim, e acreditavam muito no que eu estava falando, né? Mesmo que eu tivesse que mostrar com números, etc., e falar bastante e tentar convencer, as pessoas compravam aquilo que eu estava falando, né? Esses meus diretores me ajudavam a seguir em frente, tanto trazendo projetos, né, quanto conseguindo aprovações internas de cursos, de pagamento de curso, de fazer projetos sem ser realmente, né, nomeada UX design, ou me mandar para fora para dar curso, coisas que eu tive muito privilégio de estar numa empresa como a IBM, né, naquela época, mas que eu tive que chegar para os meus supervisores e falar: olha, eu não estou contente com o que eu estou fazendo, eu quero mudar para UX design, é isso que eu quero ser. E aí eles me ajudavam, sabe? E isso foi muito legal, assim, foi muito legal de verdade. E eu queria falar um pouco também sobre o que eu aprendi sobre liderança, né? Com essa liderança meio que forçada, assim, né? Nesse tempo aí. O meu que eu aprendi é que no papel de líder, você se distancia muito do craft. Então, eu sou muito apaixonada pelo craft mesmo do UX, né? De ir a campo, de fazer pesquisa, de fazer testes de usuário, etc. Quando eu virei líder de produto, eu não fazia mais isso, né? Quem fazia isso era o meu time, né? Então, eu tinha que preparar o terreno para eles conseguirem fazer o melhor, né? Para eles conseguirem dar o melhor. É um papel legal, mas é um papel completamente diferente, né? Então, você tem menos craft, mais gerenciamento. Você tem mais preparação de terreno, né? E você começa a tentar quebrar as barreiras para que seu time comece a trabalhar
da melhor maneira possível. O segundo é que, assim, quando você é líder, né, você ensina muito. Você vai ensinar muito mais do que antes, do que você vai atuar, né? Você vai dar muito mais de professor, ensinar as pessoas para elas conseguirem fazer aquilo, né? E você suporta o seu time de várias maneiras. Uma história que eu tive é assim, eu tinha uma designer que estava trabalhando dentro de CDP, mas com um outro produto. Essa designer ficava no Egito, né? E ela estava trabalhando com outra parte da plataforma. E, bom, a IBM é uma empresa de engenheiros, né? E, assim, por mais que se fale, não, tem bastante design, mas é predominantemente engenharia de software, né? E ela chegou para mim, que era líder, né, do produto, e ela falou assim, olha, cara, a gente montou toda a estratégia, a gente montou todo o que a gente tem que fazer para chegar no resultado final, né? A parte de pesquisa a gente montou tudo, fazer as ideações com o time todo, fazer, né, usuários e os protótipos navegáveis, fazer os testes. Ela falou, meu, a gente montou tudo, só que os caras não deixam eu fazer, cara, eles não deixam. E aí eu tive que falar com o dono, com o PO do produto, com o tech lead, para conseguir convencer a ele, né, de que o papel do designer não era só pegar, né, não era só pegar as telinhas que ele tinha feito no PowerPoint e deixar aquilo bonito, né? Eu tive que brigar muito para ela conseguir fazer um papel de UX designer dentro de um time que tinha pedido um UX designer, né? Então, você começa a entrar nesse tipo de discussão, né? A outra coisa é que você tem que continuar a estudar. E estudar também sobre design. E também sobre liderança, sobre design ops, sobre design system. Não adianta você, não, virei líder, parei, acabou, não existe mais. Não, você tem que continuar estudando. Estudar, eu acho que é uma constante durante a vida, assim, a gente tem que sempre aprender as coisas novas, né? E design é uma coisa que muda muito conforme os anos vão passando, então a gente sempre tem que se atualizar, sempre tem que estudar, até mesmo para você conseguir suportar o seu time, né? Até para você conseguir ensiná-los, né? Ou suportar, ou tirar dúvidas. E outra coisa que eu aprendi é que é bastante cansativo, existe um desgaste emocional gigantesco, principalmente como mulher, para você conseguir quebrar as barreiras e fazer as resoluções de conflitos. Mas, assim, é um desgaste emocional muito grande. Então, pensa, eu era uma líder, eu estava na IBM, eu era uma líder global, eu, Flávia, né, uma brasileira, de 36 anos, eu era uma líder global de um time que ficava espalhado pelo mundo. Então, eu tinha designers em São Francisco, eu tinha designers no Egito, eu tinha designers em Minsk, eu tinha designers na Índia, pessoas na Índia, né? E eu comandava, eu liderava esse time, né? E era um desgaste emocional muito grande falar com os POs, né, de cada parte do produto, para fazer com que eles me considerassem como realmente líder, sabe? E quebrar essas barreiras, né? E solucionar esses conflitos, assim, para fazer com que o meu time realmente conseguisse trabalhar como UX, né? Não trabalhar simplesmente o engenheiro fez lá a tela e a gente deixasse a tela bonita. E, assim, eram reuniões, assim, o dia inteiro de reuniões, e algumas reuniões eu saía chorando, eu desligava o telefone, o Zoom, porque era tudo por Zoom, né, na época, e saía chorando, porque era muito desgaste, assim, às vezes eu ficava até às 10 da noite em reunião, tentando convencer essas pessoas, e, eu chorava muito, assim, eu estava muito cansada, né. Flávia, você consegue fechar em 2 minutinhos? Consigo. E também é cansativo também todo o processo, criar o processo de contratação, né? Criar o time e principalmente mandar alguém embora quando você precisa mandar alguém embora. É emocionalmente super desgastante. Tem vezes que você não vai conseguir ajudar o seu time, por isso que é importante você ter uma rede de suporte, né? É importante você discutir com outros designers, outras pessoas e buscar mentores, né, para essas pessoas, né, para o seu time.
E existe uma dificuldade grande, né, de se estabelecer de líder como dentro do time, né, sendo um papel nomeado ou não, né. É mais difícil ainda quando você é um líder que não tem a nomenclatura. Mas quando você já chega num time como líder, também é super difícil você conseguir se estabelecer, assim. E dá para voltar atrás? Dá para voltar atrás. E se você não gostar, se não é isso que você quer fazer, volta atrás, cara. E não deve ser motivo de vergonha, entendeu? Falar, não consegui. E beleza, não tem problema, entendeu? Volta atrás. Para finalizar, eu queria só falar assim que esse foi o meu caminho, mas não é o único caminho, né? Porque a minha realidade é muito diferente. Eu reconheço que eu tenho um privilégio, né? E muita sorte de ter estado em empresas boas, né? Então, assim, faça o seu próprio caminho, né? E foram inúmeras vezes durante todo esse meu caminho que eu tive muito medo, né? E aí é sempre o que eu falo, se você tiver medo, vai com medo mesmo, né? Porque assim, como as meninas falaram, como a Adele falou muito bem da síndrome do impostor, eu coordeno um curso também na EBAC. E é impressionantemente mais difícil tentar convencer mulheres que não são professoras, mas são excelentes profissionais, a tentar ser professoras do que homens. Tanto que na minha grade tem mais homens do que mulheres, né? Porque eu pergunto se a pessoa quer ser professora, e ela fala, não, olha, não vou conseguir e tal. Agora, quando eu pergunto pro cara que nunca deu aula, fala, você quer ser professor? Ele fala, mano, topo, você sim, entendeu? Mesmo que eu nunca dei aula. Então, tipo, eu noto isso também, né? Essa síndrome do impostor é muito mais difícil conseguir achar mulheres e convencer mulheres a dar aula, né? E é isso, acho que é isso que eu tinha para falar.